Durante o tempo em que Deus ia castigar o incrédulo, ele preparou um caminho para o crente. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Lágrimas, conjunto da fé cantando em momentos do tabernáculo da fé. Durante o tempo em que Deus ia castigar o incrédulo,
Ele preparou um caminho para o crente. Ouvintes, a vantagem de ser crente é o lado oposto do incrédulo. É, portanto, outra pessoa. Está do outro lado do rio. É uma vantagem muito grande. Muito embora, diante dos homens, parece que só existem desvantagens em ser crente. Mas a grande verdade que existe, a realidade desde o Éden, é que o pecado não fica impune. Deus é imutável e jamais ele vai se modernizar como o mundo moderno tem procurado modernizar o Evangelho. Sempre teve consequências. Inclusive, ou especialmente, em juízos temporários. O juízo temporário é aquele que está em trânsito. Não é o juízo final. Compreende juízo que cai sobre o homem aqui ainda, nesta dimensão. E como isto sucede frequentemente desde o Éden, o homem sempre atrai juízo. Juízo do dilúvio. Juízo do fogo. Juízo da fome, das pestes, das guerras, terremotos, consequências terríveis, que não se explicam a não ser através disto. Juízo. E quando este juízo cai, mesmo o justo padece. Nós compreendemos na Bíblia Sagrada, vemos ali, que no ministério de Elias, ele chamou um juízo temporário sobre Israel. E todos padeceram, inclusive uma viúva. Uma viúva que era crente, que tinha o mesmo espírito de Elias, por isso o recebeu. Mas Deus cuidou dela, abriu caminho para ela. Nós vemos na mensagem Alimento Espiritual, em seu devido tempo, o profeta de Deus nos mostra. Elias tinha um lugar secreto, provido por Deus mesmo, quando o juízo estava caindo sobre a terra. Não foi a igreja que proveu um lugar seguro, secreto para Elias.
não foi o rei, nunca. Nem ele próprio proveu para si mesmo o lugar seguro. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É assim que o salmista afirma no Salmo 91. Mas foi Deus quem proveu um lugar secreto para Elias, para que pudesse ser alimentado durante todo o tempo da seca. Ali o seu alimento foi provido dia a dia. Da maneira mais estranha, o corvo levava sanduíche, pão e carne para Elias, para o profeta de Deus. Então ele não necessitava de se preocupar com o que ia suceder amanhã, ou se ia acabar a provisão. Deus disse: eu tenho ordenado aos corvos, e eles te alimentarão. Veja se isto não é uma coisa maravilhosa. Deus cuidando dos seus. É um tipo perfeito de nosso lugar secreto em Cristo Jesus. Então, quando somos crentes desta natureza, nós vamos ficar como Elias, descansados. Confiados porque a nossa sobrevivência, a nossa estada neste mundo, é um propósito de Deus, é um negócio de Deus. E ele, naturalmente, projetou de fato o tempo de cada um, especialmente daquele a quem ele tem escolhido. Sobrevive a todos e quaisquer juízos temporários. Quando o Concílio Mundial de Igrejas está tudo acontecendo hoje, como um fogo que está queimando debaixo da palha de arroz, você olha por cima assim, não está acontecendo nada, mas na verdade se está queimando por baixo. E então se estabeleceram em teologias, em interpretações humanas, e ditam através disto a forma que Deus tem que agir. Quando estão colhendo o desvario, a consequência do desvario, da incontinência, da insubmissão, colhendo, sem dúvida alguma, o mundo está colhendo o resultado da indiferença, da incredulidade. Por isso, os grandes poderes de Deus têm sido tirados da igreja. Tudo é mecânico. Tudo é através do dinheiro, da letra, da política, da razão. Parece que eles não têm nada mais, exceto o metal que ressoa e o símbolo que tine.
removendo montanhas, dando bens para os pobres, falando em línguas, mas não passam de metal que ressoa e símbolo que tine. 1 Coríntios 13. E nós sabemos que isto é verdade. Muito embora isso possa ser e tem que ser contestado pelos incrédulos. A forma de piedade está aí, negando a eficácia de seu poder. Cumprimento das profecias de São Paulo. Como ele falou dos últimos dias. Exatamente a mesma coisa que Davi fez nesta manhã, com os carros de bois, quando ele se afastou da palavra e deixou de consultar a quem ele devia consultar, para então buscar o meio natural, a política, o militarismo. Quando a palavra lhes foi apresentada e dada a eles, eles não quiseram, portanto, eles se afastaram dela. E houve juízo, havia de morrer alguém. Como consequência do desvario, da indiferença para com a palavra. Isto é também o que esta gente havia feito nos dias de Elias. Se afastou da palavra. Eles achavam que tinham a palavra, mas eles não a tinham. Então observem qual foi o resultado. Aí vem a grandeza de Deus. Durante o tempo em que Deus ia castigar o incrédulo, ele preparou um caminho para o crente. A mesma coisa ele faz cada vez, não tenha dúvida. Nos dias quando ele ia destruir o mundo com água, ele fez uma via de escape para Noé. Porquanto ele era um crente e não um incrédulo. Deus sabia perfeitamente que poderia convocar, falar, estabelecer, determinar o meio da salvação a Noé. Ele sabia que aquilo não seria discutido, não haveria questionamento. Por isso, ele não olvidou. Deus não oscilou um segundo sequer a respeito de Noé. Se fosse um meio crente, então o plano poderia falhar. Mas não. Ele era um crente total. E por isso não falhou em sua via de escape. Nos dias quando ele ia destruir o Egito, olha, ele acabou afogando o Egito. Afogando os soldados do Egito, o exército do Egito. Mas o que ele fez? Com isso, ele preparou uma via de escape através do mar, do mesmo mar, que afogaria os egípcios. Uma via de escape para o seu povo, uma via de escape para quem era filho da promessa.
Eles eram beneficiários da promessa que Deus fez a Abraão. E, portanto, isso nunca falhou. Ele preparou a via de escape exatamente através do mesmo mar que afogaria os egípcios. A via de escape para o seu povo. Descanse nisto. Se você é crente, se você pertence ao povo de Deus, é certo que, como um pai, ele corrige a sua família, os seus filhos. Veja aí Hebreus capítulo 12. Ele corrige a quem ele toma por filho. Isso significa que você é filho. E ele corrige através da sua palavra. Deus fez, Deus faz, Deus fará o caminho. O seu caminho. Amém. Não tenha dúvida disto. E onde não há caminho, Ele é aquele caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí está a coisa. Exatamente nesta hora, quando o mundo não tem caminho, a Igreja de Jesus Cristo tem o seu caminho, o caminho de Deus, que é o escape. É o escape provido por Deus para passar exatamente pelo mesmo mar, pelo mesmo fogo, que destruirá todo incrédulo. Deus te abençoa. Amém. Em nome de Jesus Cristo, com esta palavra. E lembre-se, Deus tem um caminho para você. Este é a sua palavra. Amém. Agora, se eu tivesse tempo, eu lhes provaria isto. That is a devil worship. Dancing like that and doing those things. I could prove it to you in the heathen lands. Aquilo é uma oração ao diabo, dançando daquela forma e fazendo aquelas coisas. Eu posso te provar isto nas terras pagãs. They wanted to worship and maintain their testimony and still remain in church. Eles querem adorar e manter seu testemunho e ainda continuar na igreja. So God give them enough. 2 or 3 of them. One named Elvis Presley, one Pat Boone and Ernie Ford can sing hymns and everything else and still claim to be a Christian. Então Deus lhes dá um louco, 2 ou 3 deles, um chamado Elvis Presley, outro Pat Boone e Ernie Ford, podem cantar hinos e tudo mais e ainda alegarem ser cristãos. It's a nut. It's not threaded to the word. Right. É um louco e não está enroscado na palavra, certo? Now, I said I'd be through in a half hour and it's up. Agora, eu disse que terminaria em meia hora e está em cima. But listen, the world wants a nut. The devil sees they get it. Mas ouçam, o mundo deseja um louco. O diabo vê que eles conseguem. They're already threaded for it. Eles já estão com a rosca pronta para isto. But while the world is being threaded for a nut, there's a people called the bride. Amen. It's threaded too. Mas, enquanto está sendo feita a rosca no mundo para a porca, há um povo chamado de a noiva. Ela tem a rosca também. Just as sure as I stand here, God will send him a nut. That'll pull the bride out of this chaos into the presence of God. Tão certo quanto estou aqui de pé, Deus lhes enviará um louco que tirará a noiva para fora deste caos, para a presença de Deus.
It'll be a word-threaded nut. Será uma porca com rosca da palavra. A critic a few days ago said to me, down in Tucson, Crítico há poucos dias atrás me disse, lá em Tucson, he said, you know, some people make you a nut, and others make you a god. ele disse, você sabe, algumas pessoas fazem de você um louco e outras fazem de você um Deus. And I said, well, that kind of runs all right. I know he's trying to criticize me. See? Eu disse, bem, não tem importância. Eu sabia que ele estava tentando me criticar, vem? He said, people think you're a god. Ele disse, o povo pensa que você é um Deus. I said, well, I know the people didn't do that. Eu disse, bem, apenas eu sei que o povo não pensa assim. But I know he didn't understand it because he's on the other side of the skin, you see. Mas eu sabia que ele não compreendia isto porque ele estava no outro lado da coisa, vê você? So I know he didn't know it. So I said, that's not too far away from the Word of God, is it? Então eu sabia que ele não sabia disto. Então eu disse, isto não está muito longe da palavra de Deus, está? See? Just let him know we wasn't lost. We know where we were standing. Veja, apenas deixe-o saber que não estamos perdidos. Nós sabemos onde estamos firmados. We know what kind of sails we had set and what kind of wind was blowing it. We know what our thread was and what our nut was. And we know how we're standing. Nós sabemos o tipo de vela que içamos e que tipo de vento sopra nela. Nós sabemos o que é a nossa rosca, o qual é a nossa porca. E nós sabemos como estamos firmados. I said, that's not contrary to the Word of God so much, is it? Eu disse, isto não é contrário à palavra de Deus de todos os modos, é? I said, remember, when God was sending Moses down to the children of Israel, God made Moses a God. That's right. Eu disse, recordem, quando Deus estava enviando Moisés lá embaixo para os filhos de Israel, Deus fez de Moisés um Deus. Isto é certo. And made also Aaron, his brother, a prophet. That's right. E fez também de Arão, seu irmão, um profeta. Isto é certo. All the prophets, Jesus said, were gods. They were God's man. That's right. God means it that way. Todos os profetas, Jesus disse, sois deuses. Eles eram deuses, homens. Isto é certo. Deus quer dizer desta forma. Boa noite com Jesus. Amém. Você já foi abençoado? Amém. Muitas bênçãos tem um pequeno culto, né? Rica promessa, ó como é doce, como é grande e doce a promessa. 162, irmão Dailton. Deixarei
graças a Deus que Ele prometeu que nunca nos deixaria. É bom confiar nele? Então vamos agora, subo o morro e desço o morro. Ele não vai te deixar, então você pode subir morro, descer morro. Uma hora está em cima do monte, outra hora está no vale. Ele está contigo. Vamos cantar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando subo um morro muito alto, minha cruz começa a escorregar, e eu canto um hino de louvor. Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro. Mas não deixo de ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus. Tira as ondas para eu passar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Conforme eu consente eu vou, carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu está preparada. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Amém, amém. Este hino faz parte da noiva, né? A noiva não desiste, não. Eu falei para um irmão, eu falei aí, crente eleito é assim, ele apanha para desistir, mas não desiste. Foi para o Marley, Marley. Eleito é assim, Satanás pega ele, ó, bate, para ele desistir, mas ele não consegue. Pastor Natanael. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a toda a igreja aqui e por meio da internet. É bom saber que você está sendo abençoado por meio da internet, através do site tabernaculodafé.org. Todas as nossas reuniões são transmitidas ao vivo, segunda, quarta e sexta-feira, às 19 horas. No sábado, culto com os evangelistas, começando às 18h30. E no domingo, às 8 horas da manhã, escola dominical, 16 horas, companheirismo, os jovens e toda a igreja participando, e às 18 horas, aquele maravilhoso culto de louvor, pregação, muitas bênçãos a todos nós. E amanhã haverá culto em Jacilândia, Tocantins, na residência do irmão Misael. Nós vamos orar pelos nomes que temos aqui.
Irmão Warley Carvalho, dirige a oração, por favor. O irmão Naldo justifica a ausência por motivo de trabalho. A irmã Eliane também justifica a ausência por motivo de trabalho. A irmã Elisama, por enfermidade. Pede oração e também pede oração. A irmã Aparecida também justifica sua ausência por motivo de trabalho. E pedido de oração por Edileuza Coelho da Mota e família. E também oração por Carledes e família. Vamos colocar de pé todos aqueles que podem. O irmão Warley estará orando, dirigindo a oração, cada um de nós devemos fazer a nossa. Bendito Deus, Pai Celestial, somos gratos, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado, ó Deus, somos felizes por isto, por podermos, Senhor, alegrar em torno da Tua palavra, Senhor. Ajuda nossos irmãos, ó Deus, que estão passando por necessidades diversas, saúde, ó Pai. Ó Pai, estende a Tua mão de misericórdia sobre esta igreja, sobre nossos irmãos, Senhor. E nos abençoa, ó Deus, cada dia, nos protege do mal de cada dia, ó Pai. O culto agora, Senhor, que o Senhor possa abençoar, ungir o nosso pastor, Senhor. Que sejamos abençoados, Senhor, tanto aqui quanto os que estão por internet, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, com gratidão no nosso coração. Amém, Senhor. verdade.
Boa noite com Jesus. Vamos ler a Bíblia? São João capítulo 14, versículo 20. Amanhã os irmãos estarão em Jacilândia e estaremos também lá no irmão Jarbas, e sexta-feira lá no irmão Nego. Sábado estaremos aqui novamente. Domingo estaremos na escola. Você não deixe de orar a favor destes obreiros que levam a mensagem, que estão à procura do último eleito, de nós que viajamos para dar assistência para os irmãos. Sempre que você for orar, peça a Deus por nós. O irmão Brana valorizava muito a oração da igreja. Ele disse que o sucesso dele nas campanhas e em tudo que ele fazia era a oração da igreja. Então vocês façam isso por nós também. Vamos ler. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós com a palavra vivificada, profetizada a nosso favor. Que o Teu Espírito possa falar, pois nós somos necessitados de ouvir a voz do Teu Espírito. Tira-me de cena e continue em cena, porque o Senhor nunca sai de cena, mas não me deixe ser um empecilho, e abençoe a cada um, aqui e através da internet, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós continuaremos com a série Adoção nas escolas, né? E em outros cultos, não havendo outra coisa, a gente segue também com a série Adoção, mas quando Deus traz outra coisa, então a gente deve obedecer, né? É uma mensagem, uma série de mensagens que vai longe, estudando elas, e são muito edificativas para nós. Mas hoje nós vamos falar dentro da mensagem a estatura de um varão perfeito, começando com o parágrafo 35. Assim conhecemos como Deus está em sua igreja. O objetivo do estudo da mensagem, da referência à mensagem do irmão Brana, é para nos conscientizar de quem nós somos e o que temos, porque a tendência nossa é deixar as coisas naturais ir apagando a nossa luz. É muito perigoso você deixar as coisas naturais apagar a sua luz. Você não deixa de ser uma lâmpada, mas com uma luz fraca. E nós não podemos deixar isto acontecer.
Nós temos que vigiar as coisas naturais. Temos que vigiar o envolvimento com as coisas. Como igreja, noiva do Senhor Jesus Cristo, o nosso compromisso principal é com Ele. As outras coisas é Ele que acrescenta. Nós não podemos deixar as coisas naturais fazer com que Jesus Cristo fique em segundo lugar. Isso apaga a nossa luz, isso enfraquece a nossa luz. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo. Se você crê que você faz parte desta igreja, então o propósito principal da sua vida é fazer as obras de Cristo. Vou repetir. Se você crê que você faz parte da igreja, então o objetivo principal, o propósito principal da sua vida não é viver para você, é viver fazendo as obras de Cristo, ou viver para fazer as obras de Cristo, porque este é o propósito tríplice de Deus. Ele em Cristo e depois Cristo na igreja e depois a igreja no reino restaurado. Então, Cristo na terra foi Deus na terra. A igreja na terra é Cristo na terra. É a continuação das obras de Cristo. Você precisa ter convicção disto, porque aí você não vai deixar as vaidades, porque tudo neste mundo é vaidade. Tudo. Tudo que se refere ao que está debaixo do sol é vaidade. Tudo que está debaixo do sol é vaidade, inclusive a nossa carne. É coisa que passa, coisa que não dura. Então, nós temos que lembrar que nós não estamos aqui como os ímpios, apenas para viver uns dias e ser lançado no esquecimento da sepultura. Mas nós estamos aqui para viver uns dias cumprindo o propósito de Deus, realizando as obras de Cristo, vivendo como Cristo. Realizar as obras de Cristo é viver como Cristo. E depois sermos levados para o reino restaurado, para a eternidade. Então, a igreja deve estar tomando o lugar de Cristo. Eu sempre gosto de chamar a atenção. Quem é a igreja? Quem é esta igreja que deve estar tomando o lugar de Cristo? O irmão Brana? Não. Sim, mas não só ele. Esta igreja que deve quer dizer, tem que ter consciência do que realmente você está aqui para fazer. Esta igreja que deve estar tomando o lugar de Cristo sou eu. Eu não tenho que ficar pensando em fulano, ciclano, em ninguém. É eu. Eu deveria ler isso aqui assim: eu devo estar tomando o lugar de Cristo. Mas ler crendo,
aceitando, entendendo que essa é a vontade de Deus, levando a cumprimento seu ministério. O ministério de Cristo só termina quando a noiva for tirada da terra. Enquanto a noiva estiver aqui na terra, estará havendo cura, libertação, profecia, conversão, ressurreição. Isso vai terminar quando a noiva não estiver aqui mais, porque a noiva faz essas coisas. Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço. Nós já aprendemos em uma outra mensagem que crer em quer dizer crer estando nele. Vocês entenderam? Aquele que crer em mim, preste bem atenção nisso, aquele que crer em mim, quer dizer, estando em mim, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós. Olha o que lemos: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Tudo que Jesus fazia, ele fazia em Deus, ele estava em Deus para fazer. E vós em mim, e eu em vós. Se não for assim, não faz, não acontece. Crer nele, todo mundo crê. Só aqueles que são invocados a ser ateu, porque não existe ateu. Ateu é só uma mente fraca. Quando chega na hora do aperto mesmo, não tem esse ateu que não chama por Deus. Mas crer nele é fácil. Agora, crer estando nele, aí não é para quem quer, não. E é só para a sua igreja. Agora você deve estar pensando, que coisa boa, saber que eu creio e porque eu estou nele, eu sou membro da sua igreja. Então, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço. Ele fazendo em nós, fará as obras que eu faço, é eu que faço, é eu que faço através da igreja. Você está conseguindo captar isso, entender isso? Eu sei que culto de semana você às vezes fica assim um pouco com dificuldade, porque você está cansado, mas não dá lugar à canseira, não. Isso aqui é bom demais, agorinha termina. Veja só, crer estando nele, fazendo as obras que ele faz. Eu não preciso me preocupar em fazer, é ele que vai fazer. Através dos meus pés, através das minhas mãos, através da minha língua, através dos meus olhos, através da minha presença. Oh, irmão, a sua presença muda completamente a atmosfera. Você não precisa falar, a sua presença afugenta os demônios. Eles não dão conta de ficar na presença de Cristo. Um pouquinho mais, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Então, eu olho para o meu irmão e vejo Cristo no meu irmão, porque ele disse que eu veria ele, porque ele estaria no meu irmão.
E o meu irmão veria ele porque ele estaria em mim. Tá certo? Um pouquinho mais, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Agora eu vou lá para o parágrafo 108. Presta atenção. Parágrafo 108. Nele não há diferença. Ele vive em sua igreja. Quantos podem falar amém a isso? Fazendo as mesmas coisas. Qual eram as coisas que ele fazia? Eu estou com a mensagem estatura do varão perfeito. Quais eram as coisas que ele fazia? Pense nas 7 coisas da estatura do varão perfeito. Ele tinha a fé perfeita, ele tinha virtude, ele tinha ciência, ele agia com ciência, com conhecimento, chegava a conhecer até a vida das pessoas, né? Ele tinha temperança, ele tinha paciência, ele tinha piedade, ele tinha amor fraternal. Ele vive em sua igreja fazendo as mesmas coisas. Ele construiu a sua igreja noiva durante 7 eras, formando ela com essas 7 virtudes. Nós, sendo o grupo da última era, os males de todas as outras eras acumularam nessa. As virtudes de todas as outras eras acumularam em nós. Amém? Fazendo as mesmas coisas. A igreja de Jesus Cristo fazendo as mesmas coisas, porque nele não há diferença. Como disse faz um momento, um pouquinho mais e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Também disse: as obras que eu faço, também vós as fareis. Também disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Estamos ligados nele. E o ramo só vive por meio da vida que está na videira. Da onde você está extraindo a sua vida? Da onde nós estamos extraindo a vida que nós estamos vivendo? Você está extraindo ela de algum lugar. De acordo com a origem da vida que você está vivendo, do lugar onde você está extraindo essa vida, são os frutos que você produz. São as obras que você faz. O que está na videira sai nos ramos. Você está em Cristo, então Cristo sai em você. Está bom isso? Isso é para aumentar a nossa fé. Isso é para aumentar a nossa convicção. Glória. Então, Cristo é o mesmo ontem, Jesus na Galileia. Hoje, a igreja em Araguaína. E eternamente, Deus nele lá, junto com a igreja no reino restaurado. E Ele em nossas vidas
produz a vida do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas Jesus Cristo doía a cabeça também. A minha cabeça dói, a dele também doía. Minhas pernas dói, a dele também doía. Eu sinto fome, ele também sentia. Frio, ele também sentia. Depressão, ele sentia também. Gostava de ficar sozinho. Apesar de que o povo não deixava. Tudo que nós sentimos, humanamente falando, Jesus sentiu também. Foi tentado, como você é. Sofreu renúncias, como nós temos que sofrer. Porém, ele vivia a vida de Deus. Nós sentimos dor de cabeça, sentimos frio, sentimos fome, sono, cansaço. Tudo que Jesus sentiu. Ficamos fracos, como ele ficou, mas vivemos a vida de Cristo. Agora eu vou voltar no parágrafo 60. Qualquer coisa aí, se der hora de parar aí, você toca o teclado aí, tá? Se der 8h27, você dá um toquinho. Então, toda a cristandade, tudo que você é e tudo que será, tudo está baseado sobre fé na palavra. Fé na palavra. Crer é segurar firme e não ter medo. Por isso eu creio na palavra, diz o irmão Brana. Eu não posso pôr minha fé em nenhuma outra coisa. Se eu pusesse minha fé numa igreja, em qual delas poria? Na católica, na luterana, na metodista, na batista, na pentecostal? Onde a poria? Eu não sei, todas estão enredadas. Mas quando ponho minha fé em sua palavra, então está ancorada. Jesus venceu. Qual foi a arma que Jesus usou para vencer? Está escrito. Ei, gente, se nós aprendermos isso nessa noite é o suficiente. Para que você tem essa Bíblia? Só para uma tradição? Só para superstições? Só para ficar aberta em cima da mesa, em cima do criado, no painel do carro? Tudo isso é superstição. Para que você tem essa Bíblia? É para crer no que está escrito nela. E cada dia, porque cada dia você precisa vencer o diabo. Cada dia você precisa vencer o diabo. Ele vem de alguma forma. E você só pode vencer ele segurando no que está escrito nessa Bíblia. Está escrito, por isso eu faço do jeito que está escrito. Está escrito, por isso eu não faço o que o diabo quer que eu faça, porque está escrito que eu não devo fazer. Obras de Cristo. A primeira obra que Cristo fez ao sair do Jordão, ao sair do novo nascimento. Nós vamos ver aqui, hoje não dá tempo, mas nós vamos ver aqui mais na frente aí. Primeira coisa é sair no novo nascimento, é nascer de novo. Jesus não precisava nascer de novo, porque ele já era a palavra, ele já era o Filho de Deus, mas o Jordão é o símbolo da morte e da ressurreição, do novo nascimento.
Então Jesus, ao sair do Jordão, João chegou a falar para ele: não, eu que devo ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim? Ele disse: não, João, deixa isso para lá. Vamos cumprir toda a justiça. Eu não preciso não, mas eu vou fazer, porque eu sou o exemplo. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não falou nada que ele não fez para nós vermos. Então, a primeira coisa que aconteceu quando ele saiu do Jordão foi ser tentado a sair da palavra. Foi ser tentado a descrer da palavra. Você nasce de novo, se torna um membro, e o diabo vem tentar fazer você sair da palavra. Descrer não é falar assim: eu não creio mais. Não é falar isso. É duvidar. É duvidar. É pensar que Deus não vai velar por aquilo que ele falou. Foi o que Eva pensou. E aí, quando o diabo quis tirar Jesus da palavra, ele se firmou nela e disse: está escrito. Eu não faço o que você quer que eu faça, porque está escrito. Gente, nós podíamos ir embora com isso, gente, orando. Se você, lembrando desse parágrafo aqui de novo, se você põe a sua fé em sua palavra, então está ancorada. O diabo não consegue vencer você quando você se firma no que está escrito. Mas isso não pode ficar só na nossa cabeça, não. Isso não pode ficar só na agenda, não. Isso tem que descer para a nossa alma. Vou citar de novo o parágrafo lá que eu comecei, 35. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo e levando a cumprimento o seu ministério. Se tem uma igreja que o diabo tem vontade de tirar ela da palavra, é essa aqui. Porque as outras ele já tirou. Mas essa aqui não, ela está firmada no que está escrito. Porque o profeta dessa igreja morreu firmado no que está escrito. E nós temos o seu ministério. Assim diz o Senhor, e eu creio nisso, e ali está a base. É nessa base que Cristo vai crescendo em nossas vidas. Quando a criança nasce, fala: parece com a mãe, parece com o pai, parece com o vô, parece com a avó, parece com o tio, parece com a tia. Vai, parece que parecia, parece que não está aparecendo mais nada. Então, vai, aquele negócio assim, né? Mas chega uma hora que define: parece fulano. Quando você nasce de novo é assim, fica assim, parece que é crente, parece que não é, parece que vai, parece que não vai, mas uma hora diz: não, agora está parecendo com Cristo. Agora parece com Cristo. Não é assim? Em primeiro lugar, você tem que ser renascido. Para parecer com Ele, primeiro você tem que nascer da sua linhagem. E logo terá fé e crerá na sua palavra, crerá na palavra. Enquanto não houver renascido, estará discutindo contra a palavra. Se unicamente é um simpatizante da religião e tem um pouco de sabedoria humana, unicamente acerca de fazer o bem, nunca poderá estar de acordo com a palavra de Deus. Nunca o fará. Tem que ser renascido, e o novo nascimento produz a fé. Agora, depois que obtém a fé, apenas está numa posição para começar a crescer.
Está na base. Qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então começa a crescer. O que é que forma o caráter? Quem sabe? O que é que forma o caráter? Vocês sabem, é porque vocês ficam com medo de falar, vocês querem só que eu falo. Né? O que é que forma o caráter, gente? Será que eu vou ter que perguntar a alguém individualmente? O que é que forma o caráter de um homem? Ele nasce, cresce, o que é que forma o caráter dele? Vai, responde aí, vocês três aí, vai. Não é possível. O que forma o caráter é o sofrimento, gente. É o sofrimento que forma o caráter. Quem não sofre, não tem caráter. Caráter não é dom. Caráter é vitória, é resultado de lutas. O ouro, para ser ouro realmente, refletir, ele tem que passar pelas pancadas, pelo cadinho, pelo fogo. Aí ele chega a ser tão puro que ele se torna um espelho para quem o purificou. O que forma o caráter de Cristo em nós? Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, aperfeiçoou o seu caráter no sofrimento, diz a Bíblia. A igreja veio passando por arenas, por fogueiras, por perseguições, por exílios, por tantas coisas, para chegar a essa igreja que está aqui hoje, refletindo Cristo para o mundo. Você sabia que você é um reflexo de Cristo, porque os seus irmãos na era passada sofreram demais. A igreja veio sofrendo, até chegar na nossa era. E nós estamos aqui como resultados do sofrimento da igreja durante as 7 eras, refletindo Cristo em uma palavra perfeita, uma mensagem perfeita. O crente que vive a mensagem deste dia é Cristo na terra, não tem dúvida disso. Não estou me referindo à igreja, estou me referindo à noiva, não estou me referindo a Tabernáculo da Fé, não. O Tabernáculo da Fé está cheio de gente que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Estou me referindo aos membros da noiva, que está no Tabernáculo da Fé, junto com as demais classes. Mas esse membro da noiva, esse eleito, este está refletindo Cristo, porque ele faz parte da igreja que foi martirizada, que foi torturada, que foi exilada, que foi açoitada. Você faz parte dela. Você traz as marcas de Cristo em você. E hoje nós enfrentamos a pior era de todos os tempos. A maior batalha jamais pelejada. Mas é justamente nessa era mais negra de todas que nós somos a luz do mundo. Porque Cristo está na igreja. Eu vou dizer para você, se não fosse Cristo naquelas irmãs, elas teriam negado entrar na arena. Se não fosse Cristo naqueles irmãos, eles teriam negado entrar na arena. Se não fosse Cristo na igreja hoje, ela negaria a palavra para ceder ao modernismo do mundo. Para ceder à tecnologia moderna
profetizada por Daniel. Mas Cristo ainda está na igreja e a sua igreja não nega Ele, não troca sua palavra pelo mundo, por nada do mundo, não troca, porque não é escolha sua, é Cristo em você, que não deixa você negá-lo. Amém. Deus os abençoe. Deus abençoe o nosso pastor, sua família. Amém. E a todos que têm participado por meio da internet. Irmão Nelson Neves, Palmas, Tocantins. Irmã Valquíria Camargos, em Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Irmão Johnny Maluana, em Tucumã, Pará. Irmão Samuel Luz, Bom Jesus, do Tocantins. Irmã Meda de Souza, Praia Grande, São Paulo. Irmã Ilma, irmão Genival, aqui em Araguaína. Irmãs Michele e Micaele, São Geraldo do Araguaia, Pará. E irmã Cláudia Lúcia Leopoldo de Bulhões, Goiás. Deus abençoe vocês que comunicaram e os demais também que não comunicaram. A irmã Divina também aqui em Araguaína. Ela diz: Deus abençoe. Amém. Haverá reunião com a equipe Lilás no sábado, após o culto dos evangelistas. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhada no mural. Lá está o nome de todos. Irmãs Rosângela e Juliane. Vamos colocar de pé? Deus permitindo, sexta-feira vamos estar aqui, ter mais um abençoado culto. Vamos levantar nossas mãos e abençoar os irmãos que estão por meio da internet, dizendo: Deus os abençoe. Amém. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais este momento aqui na Tua presença. Confirme, Senhor, a bênção deste culto no coração de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor guarde a cada um no retorno aos lares. Abençoe a viagem de cada um, nosso pastor, os irmãos, irmão Eliezer, todos sejam guardados pelo Senhor. E que possamos retornar aqui sexta-feira e sermos novamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Até sexta-feira. Deus abençoe. Abraço fraternal.